Sabe aquela sensação de nó no estômago antes de uma apresentação importante? Ou o coração disparando com uma notícia boa? Pois é, isso não é só imaginação. Hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás de uma ideia fascinante: a conexão profunda e muitas vezes ignorada entre o que sentimos e a nossa saúde física. E se a gente levasse essa ideia um passo adiante? E se os sentimentos que temos todos os dias não fossem só experiências passageiras, mas forças reais, ativas, que estão literalmente esculpindo o nosso corpo, a nossa biologia? Essa é a grande questão que vamos investigar. Bom, para a gente começar a entender essa conexão, primeiro a gente precisa de um jeito de organizar as emoções. Existe um modelo que funciona quase como um mapa para os nossos sentimentos, sabe? Uma forma de navegar por esse mundo interno de um jeito mais estruturado. Essa ferramenta se chama escala de tom. Pense nela como se fosse um degradê, uma escada de estados emocionais. Lá no topo está a felicidade e lá embaixo, na base, a apatia. Mas o ponto-chave é o seguinte: ninguém fica preso num degrau só. A gente sobe e desce por essa escala o tempo todo, e é justamente esse movimento que tem consequências diretas no nosso corpo. Vamos olhar mais de perto os principais pontos dessa escala. No topo, a gente tem a felicidade. Conforme a gente desce, passamos pelo tédio, antagonismo, raiva, uma coisa chamada hostilidade oculta, medo, pesar e, por fim, a apatia. A ideia aqui é que todos os outros sentimentos mais complexos que a gente tem são, na verdade, variações ou intensidades diferentes desses estados principais. Mas na prática, como é que esse mapa de emoções vira um efeito físico real? É aqui que a coisa fica interessante. A gente vai explorar essa ponte incrível entre a mente e a matéria, entre o que se sente e a biologia. O processo é surpreendentemente direto, mas muito poderoso. Funciona assim: tudo começa com o nosso sistema nervoso central percebendo o mundo ao redor. Essa percepção gera uma emoção, e essa emoção funciona como um gatilho, um catalisador que ativa o nosso sistema endócrino, aquela rede de glândulas que produz hormônios. São esses hormônios que vão preparar o corpo para a ação, seja para lutar, para fugir ou para comemorar. É uma linha de comando direta da mente até a última célula. Isso nos leva a um princípio fundamental: a função controla a estrutura. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o jeito como nosso corpo funciona no dia a dia, movido por hormônios de estresse ou de bem-estar, acaba, com o tempo, moldando o estado físico dele, a própria estrutura. O funcionamento diário define a nossa saúde no longo prazo. Ah, mas e quando esse sistema, que parece tão bem ajustado, dá errado? É aí que entra um conceito chamado aberração emocional. É o ponto em que nossos sentimentos podem se transformar na própria causa de uma doença. Uma aberração emocional é, basicamente, um desencontro. É sentir uma tristeza que não passa, mesmo em momentos felizes, ou ter que forçar uma alegria no meio de uma situação difícil. Quando a emoção não bate com a realidade do ambiente de forma racional, o corpo fica num estado constante de alerta, de estresse fisiológico. E as consequências físicas disso podem ser bem sérias. Esse desequilíbrio crônico está ligado a problemas como úlceras, hipotireoidismo, diabetes e vários outros distúrbios do sistema endócrino. É a prova de como um conflito que começa na mente pode acabar se manifestando como uma doença real no corpo. Agora, é muito importante a gente desfazer uma confusão comum. Muita gente acha que ser racional é ser frio, é reprimir as emoções. Mas, na verdade, a perspectiva que a gente está explorando aqui diz exatamente o contrário. Dá uma olhada nessa comparação. A verdadeira racionalidade não é não ter emoção. Pelo contrário, é ter a liberdade de sentir a emoção certa para cada situação. Uma pessoa racional de verdade pode sentir uma alegria imensa, pode se emocionar com arte e responde ao que acontece de forma fluida. Reprimir o que se sente não é sinal de força, é um sinal de que o sistema está em desequilíbrio. Ok, então vamos pensar. Se emoções desalinhadas podem nos deixar doentes, faz sentido que o caminho para a cura seja justamente realinhar essas emoções, certo? Então vamos ver qual é a solução proposta para essa reabilitação emocional. A jornada para o bem-estar passa por duas etapas essenciais. A primeira é entender o seguinte: enquanto essa aberração emocional estiver ali, o corpo simplesmente não consegue se recuperar de verdade. O segundo passo é a ação. Quando a gente consegue remover essa aberração e libera a nossa capacidade de ter reações emocionais adequadas e racionais, a gente permite que o nosso próprio sistema endócrino comece o trabalho de se reabilitar. E a gente termina com essa pergunta no ar:
Depois de ver toda essa conexão entre mente e matéria, fica a questão: e se a verdadeira chave para a saúde do nosso corpo não estiver só na dieta ou no exercício, mas na nossa capacidade de sentir de forma livre e autêntica?